Olá pessoal, me chamo Éricles, sou professor de matemática da Escola Centro Educacional Construir, ok? Pessoal, se você é do 7º ano, tá? Já ficou meio repetitivo, mas vamos lá. Se você é 7º ano, manhã ou tarde, essa aula é para você, certo? Essa aqui é a nossa aula número 6, beleza? Vou dar continuidade ao que nós paramos na aula passada, tá? Na aula passada nós iniciamos o conteúdo de álgebra, beleza? Falamos que as letras representam valores desconhecidos. Na matemática, esse é a principal função das letras, representar valores desconhecidos, beleza? Aí nós vimos algumas aplicações, né? Alguns exemplos. Hoje eu vou trazer alguns exemplos práticos, tá? Do que nós falamos na aula passada. Eu vou falar de valor numérico, beleza? Bem rapidinho, para a gente poder finalizar a semana. Vamos lá. Pessoal, muito importante isso aqui, tá? Se você ficou com dúvida do que nós vimos na aula passada, então tenta observar com atenção o que eu vou fazer agora, tá? Vai ser aplicações, certo? Existem outras formas de você aplicar os conceitos de variável, beleza? Mas essa daqui que eu vou trazer, que eu trouxe no caso, ela é a aplicação mais direta, tá? Mais simples. Vamos lá. Primeiro, vamos lá. A primeira afirmação, deixa eu pegar aqui o pincelzinho. A primeira afirmação diz o seguinte. Deixa eu fazer de verde. Represente utilizando expressões algébricas, tá? Lembrando que a álgebra é o quê? É a união dos números e as letras, certo? É a união dos números e letras. A diferença entre o número x e o número y. Pessoal, dicas importantes, tá? Quando você ouvir a palavra diferença, primeira coisa que você vai pensar é em subtração, beleza? Diferença, lembre de subtração. Soma, já sabe, né? Adicionar, mais é adição. Produto, ó, olha as dicas. Diferença, menos. Produto, se você ouvir a palavra produto, multiplicação, beleza? Quociente, divisão. Ou fração, tá? Lembrando que fração e divisão é a mesma coisa. Então, vamos lá. Ó. A diferença entre o número x e o número y. Professor, olha o que eu disse na aula passada. Nós vamos falar número x. A partir de agora, x não vai ser mais letras. Pelo menos aqui comigo, beleza? Não chegue na Amanda falando isso, não. Pelo amor de Deus. Ou com o Kleber, né? No caso do 7º ano deve ser a Amanda. Então, não. Aqui em matemática, comigo, professor Érico, alô? X é número, tá? Então, diferença entre o número x e o número y. O que é a diferença mesmo? Subtração. Então, a diferença entre o número x e o número y vai ficar como a resposta? X menos... Não for o 4, tá, pessoal? Y. A diferença entre o número x e o número y. X menos y. Beleza? Então, vai ficar assim, x menos y. Ficou tudo, agora que eu vi, ficou tudo como A, tá? Mas seria B, C, D, tudo bem. Não vai ter muita coisa, não. Próximo. A soma do número m, olha aqui, ó. Tá começando a ficar legal o negócio. A soma do número m com o triplo do número n. Eita, professor, misericórdia. A soma do número m com o triplo do número n. Vamos lá. Então, vai ficar o seguinte, pessoal. M não é a soma, mas... Olha aqui. O segredo, galera, é você não se desesperar. Você vai lendo e vai anotando o que aquilo significa. A soma do número m. Então, fica m mais. Qual a outra informação? O triplo do número n. Lembra que na aula passada nós fizemos o triplo de um número? Então, ficou 3 vezes x. Nesse caso aqui, ele disse, a letra é n. Então, o triplo, o que é o triplo? Né? 3 vezes. Então, o triplo do número n vai ser 3 vezes n. Só que lembra que eu disse na aula passada. Nós não vamos botar o sinal de vezes, nós só vamos juntar. Então, vai ficar o seguinte, ó. 3n. N, meu Deus. N, tá? Isso aqui é um N, pessoal.
Se o mouse estivesse funcionando, ficava melhor. Pronto. A soma do número m, lembrando que o triplo do número n, 3n, entre esse 3 e esse sinal de vezes aqui, entre esse 3 e esse n, tem o sinal de vezes, bem no meio. Só que esse sinal de vezes não aparece, beleza? Então, m mais 3n, vai ficar dessa forma. O quociente do número a pelo número b. Vamos lá. Diferença, subtração, produto, multiplicação, quociente, divisão ou fração, tá? Então, o quociente do número a pelo número b. Então, moleza. A, fazer de forma que aí fica melhor. A sobre b. Tá? A sobre B. Próxima. Olha aqui. A soma dos quadrados dos números R e S. Pessoal, a soma. Então, já sabe que vai ter entre as letras o quê? Uma adição. Dos quadrados. O que é isso? É o quadrado mesmo, elevado a 2. Dos números R e S. Então, vai ficar o seguinte, ó. R ao quadrado, fica mais na voz, tá? Porque aqui tá meio feio. Mais, qual é a outra letra? S. S ao quadrado. Olha aqui, ó. A soma dos quadrados dos números R e S. Então, eu estou somando o número R e o número S ao quadrado. Foi o que ele disse aqui. Próxima. A diferença... Opa, isso é o quê? Menos, tá? Subtração. A diferença entre os quadrados dos números C e D. Mesma coisa, ó. Muito parecido. Só que aqui é soma que é a diferença. Então, vai ficar, ó, C e D, né? Então, ficaria C ao quadrado menos D ao quadrado, tá? A diferença entre os quadrados dos números C e D. O quadrado da diferença dos números C e D. O quadrado da diferença dos números C e D. Agora, aqui, pessoal, vai ter uma diferença, tá? Ó, o quadrado da diferença. Então, seria depois de subtrair que você tem um quadrado. Então, vai ficar dessa forma, ó. C. Primeiro você subtrai. C menos D. Agora que você tem um quadrado. Fecha. Isso aqui é um parênteses, tá? Fecha parênteses. Próxima. A raiz quadrada do número A com A maior que zero. Então, é só raiz quadrada de A. Próxima. O quadrado do número Z menos o quíntuplo do número W. Parece complexo, pessoal, mas é muito simples. Vamos lá. O quadrado do número Z. Quem é o quadrado do número Z? Z ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Z ao quadrado. Pronto. Menos, tá com menos, o quíntuplo do número W. O que é o quíntuplo? 5 vezes. Lembra que o vezes não precisa botar. Então, fica só 5W. Então, 5W. Pronto. Deixar de forma 5W, tá? Então, vai ficar o quadrado do número Z, Z ao quadrado, menos o quíntuplo do número W, 5W, tá? E, por último, o cubo do número Y. Essa está uma das mais simples. Então, é só Y ao cubo, ou seja, elevado a 3. Pessoal, é prática, tá? É prática. Espero que tenha melhorado um pouco mais. Na próxima aula já vai melhorando até a gente chegar no nosso ideal, beleza? Mas é com o tempo mesmo. Vocês vão adquirindo essas práticas aqui, tá? Essa facilidade. Eu passei uma questão do livro muito parecido com isso aqui. Muito parecido mesmo, tá? Então, tentem lá verificar, tentar resolver lá, beleza? Pra gente poder ficar mais tranquilo. Pessoal, então, isso aqui foi da aula passada. Vamos explicar aqui bem rapidinho, tá? Sobre o valor numérico. Ok, sobre o valor numérico, tá? Na terceira situação, eu pulei, tá, pessoal? Essa terceira situação aqui foi dela passada, que eu acabei não falando. Só falei a 1 e a 2, mas não tem problema, não vai interferir aqui na explicação, tá?
tá? Mas só para dizer mais ou menos, tinha uma situação lá que dava, no caso, esse resultado, ó, x menos 2y, tá? X menos 2y. Que situação era essa? Era tipo assim, Maria foi comprar canetas, tá? Aí ela comprou 2 canetas. Quanto que ela recebeu de troco? Ela recebeu isso aqui, ó, x menos 2y. O que é esse x? Esse x é o valor que ela deu. E 2y, esse 2y foi o valor das 2 canetas, por isso tem 2. Esse y é o valor de uma caneta. 2y vai ser o valor de 2 canetas. Então, por exemplo, vamos supor que eu leve 5 reais e as 2 canetas vai dar 2 reais. Então, o meu troco vai ser 3. Então, seria 5 menos 2, que daria 3, tá? Esse x vai ser o valor que ela deu. Esse y, o valor de uma caneta. 2y, porque foram 2 canetas, tá? Só que no caso era sorvete, tá? Era sorvete, mas é situação. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar o seguinte, ó. Suponha que ela tinha 50 reais. Ela tinha 50 reais. E cada sorvete custou 2 reais. Pergunta: quanto que ela recebeu de troco? E aí? É só você obedecer essa expressão aqui, ó. Quanto que ela tinha? 50 reais. Então, é como se esse x aqui fosse o 50. Professor, o senhor disse que nós não conhecíamos o valor das letras? Exatamente, pessoal. Mas a partir do momento que a questão diz o valor da letra, beleza, aí você já sabe o valor da letra, a questão informou, né? Então aqui, ó, suponha que ela tinha 50 reais. Então eu estou dizendo quanto é que ela tinha. Esse x aqui representa o que ela tinha. E na questão eu acabei de informar que era quanto? 50. Então eu tinha 50. E cada sorvete custou 2 reais. Ela comprou 2 sorvetes. Quanto que ela recebeu de troco? Para a gente encontrar, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Olha aqui, ó. X menos 2y. Essa é a expressão. X menos 2y. Onde o x é quem? 50 reais. Lembra quem é esse x? Esse x foi o valor que ela tinha. Que no caso é quem? 50. Então, eu estou dizendo que x vale 50. E o valor y, quem é o valor y? É o valor de cada sorvete. Quando foi que custou cada sorvete? 2. Então, ó, x é 50 e y é 2. Lembra o que são as letras? Valores desconhecidos. Só que foi o que aconteceu na questão. Eu informei para você. Eu disse quanto é que era o x e eu disse quanto é que era o y. Quanto que era o y. Então, o que eu vou fazer agora para encontrar o valor da expressão algébrica? Eu vou substituir, pessoal. Essa é a palavra-chave. Tá? Substituir. Substituir o quê? Eu vou substituir as letras, que até então eu não sabia o valor das letras, pelo valor que a questão me disse. Então, tá vendo aqui a expressão? Ó, x menos 2y. Quanto é que vale o x? 50. Quanto é que vale o y? 2. Então, vai ficar assim, ó, 50 no lugar do x, menos 2y. Lembra que eu falei 2y? O que é 2y? Sempre que tem uma letra junto de um número, isso é o quê? Multiplicação. Letra junto de número, multiplicação. Então, 2y significa 2 vezes y. Só que quanto é que vale o y? 2. Então, vai ficar 2 vezes 2. Então, vamos voltar. Quem é o x? 50. X é 50. Menos, ó, repete, 2 vezes. Lembra que 2y é 2 vezes, tá? 2 vezes y. Só que quem é y? 2. Então, fica 2 vezes 2. Chegou aqui, pessoal, ó, é só resolver essa expressão numérica. Agora, olha aqui. Não é mais expressão algébrica, porque não tem mais letras. Agora é uma expressão numérica, tá? Então, vai ficar, ó, 2 vezes... Lembra que faz a primeira multiplicação, né? 2 vezes 2, 4. 50 menos 4, 46. Eu encontrei. Então, ó, o que é que eu preciso saber sobre valor numérico? Olha, tá dizendo, valor numérico. É com números, beleza? O que é que eu faço para encontrar o valor numérico?
Basicamente, você vai substituir as letras pelo valor das letras. Lembre que essas letras elas podem assumir qualquer número. Esse x ele é 50, mas ele poderia ser 30, poderia ser 20, poderia ser 10. Professor, como é que eu vou saber? A questão vai dizer isso para você. Ela vai dizer quanto que vale o x e quanto que vale o y. Ela vai dizer esse valor, beleza? Vamos fazer aqui alguma prática. Ó. Vamos na prática. Ó. Primeiro, qual é o valor numérico da expressão? Olha aqui a expressão. 4x menos xy. Lembre, tudo que está junto é vezes. Então, quando eu escrevo 4x, o que é 4x? 4 vezes x, beleza? 4x significa 4 vezes x. E lembre que esse x é um número. Aqui também, ó. Cadê o mouse? xy. xy, o que é xy? X vezes y. Pessoal, de novo. Tudo que está junto é vezes, tá? Então, 4x, 4 vezes x. xy, x vezes y. Vamos lá, então, calcule isso daqui. 4x menos xy. Calcule o valor numérico disso aqui. Para isso, a questão tem que dizer, ó. Olha o item A. X é 2 e y é 6. Antes, eu não consegui calcular isso aqui, porque eu não sei o valor das letras, mas a questão agora falou. Quanto é que vale x? 2. E o y, 6. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Preste atenção. Eu vou substituir a letra pelo valor que a questão está informando. Eu vou substituir esse x por 2 e esse y por 6. Então, vai ficar assim, ó. Isso aqui não é 4 vezes x? 4 vezes 2. Professor, cadê o x? Não tem mais. Eu vou, de novo, substituir o x por 2. Professor, por que é 2 mesmo? Porque a questão falou que é 2. X é 2, tá? Então, vai ficar ó, 4 vezes 2 menos, ó, do mesmo jeito, ó, menos x. Quem é x? 2. Então, fica 2. Vezes, ó, lembra que contar junto é vezes. Vezes y. Quanto é que vale y? 6. Então, fica 2 vezes 6. Então, vai ficar dessa forma, pessoal. 4 vezes 2, que seria 4 vezes x, menos 2 vezes 6, que seria x vezes y, tá? Resolve essa conta. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 6, 12. 8 menos 12, você já sabe, né? Sinal do 8 é positivo. Repete o sinal do maior e subtrai. Menos 4. Olha o exemplo B. O exemplo B, pessoal, é sobre a mesma expressão aqui, ó. A mesma expressão. Qual a diferença agora? Que o x não é mais 2, ele é 12. Professor, pode mudar? Com certeza, pessoal. Lembrando que esse x, ele é qualquer número desconhecido. Ele pode ser qualquer número. Sempre vai ser 2 o x e o y sempre vai ser 6? Não. Vai depender da questão. Eu poderia dizer que o x é 0 e o y é 20. O x é 1 e o y é 40. Não sei, tanto faz, tá? Isso, mas não se preocupe. A questão vai dizer o valor do x e a questão vai dizer o valor do y. Pessoal, observa, tá? 4x, 4 vezes x. Então, vai ficar 4 vezes 12. Lembrando que eu estou fazendo agora o item B, tá? Menos x. Quem é x? 12. Então, fica 12 vezes y. Quem é o y? Menos 2. Então, fica 2 vezes menos 2. Agora é só fazer a conta. Isso aqui já não é mais uma expressão algébrica, tá? Já é uma expressão numérica. Então, vai ficar ó, 4 vezes 12, 48, tá? 4 vezes 12, 48. 12 vezes 2, 24. Lembrando que multiplicação menos com menos vai dar mais. 48 mais 24, 72, tá? Então, é isso, pessoal. De novo, revisãozinha da aula, tá? No início da aula, nós fizemos alguns exemplos sobre aplicações de linguagens algébricas, tá? O dobro de um número. O que é um dobro de um número? 2 vezes o número. Triplo de um número. 3 vezes o número. E esse número é x, é y, beleza? E valor numérico. Como é que eu encontro o valor numérico? Eu vou substituir a letra pelo valor da letra. E esse valor da letra, a questão vai dizer. Não se preocupe, pessoal. Você não vai precisar ainda
calcular o valor de x. Você não precisa encontrar, descobrir. Você não vai descobrir. A questão vai dizer x é tanto, y é tanto. E você vai fazer o quê? Somente substituir. Você vai tirar a letrinha e vai colocar no lugar da letra o número. E não esqueça, sempre que está junto é porque é vezes. Então, você tem 4x, que não é o caso aqui. 4x significa 4 vezes x. Você tem xy, x vezes y. Se tivesse x, y, z, x vezes y vezes z. Tá bom? Então, vamos... Já deu tempinho, 20 minutos. Vamos finalizar a aula, pessoal, até a nossa próxima aula. Tentem fazer o TD, tá? Vou fazer o TD basicamente só sobre isso. Linguagem algébrica e valor numérico, tá bom? Pessoal, valeu, até a nossa... Essa aqui é a aula 6, tá? Então, já, né, pessoal? Passa rápido. Então, até a nossa aula número 7, beleza? Valeu!